Salve, rapaziada, que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pra vocês aí, família, para nosso canal. E lembrando que quem tá assistindo o canal aí, que puder compartilhar, curtir, assina, é só vocês aí pra poder não perder nenhum vídeo, família. Vamos botar o sininho pra poder receber as notificações. E hoje o tema do vídeo é o que tá acontecendo com o comércio hoje em dia, sobre questão de atendimento. Como que pode a gente, como cliente, tá sofrendo tantas coisas no comércio hoje em dia, né? Hoje em dia, o cliente não é mais atendido, o cliente não tem mais um bom atendimento, o cliente não recebe, eu acho que não existe mais aquela situação, o cliente tem sempre razão. Às vezes a gente entende, eu super entendo que também existe aquela situação, né, família, que tem sempre aquele cliente chato, que eu acho que a partir do momento que o cliente começa a falar demais, começa a agredir um funcionário, da vez eu trabalhando ali no comércio, eu acho que ele deixa de ser cliente para ser uma pessoa que às vezes deixa de ser cliente, na verdade, né? O que acontece? Eu vou falar uma experiência para vocês que aconteceu comigo no comércio. Eu acho que o nosso normal tá virando anormal, porque o normal hoje em dia é você ser mal atendido. E quando você é atendido, é ali que é fora do normal. É isso que eu tô presenciando muito hoje, às vezes. Eu entendo também que às vezes é sobre questão de demanda, sobre questão de pressão no trabalho dos funcionários, maus salários, eu entendo tudo isso. Mas eu acho o seguinte, que a gente tem que, querendo ou não, a gente tem que respeitar o próximo e agradar o máximo que puder. Lógico que eu não tô falando isso para poder me afirmar, falando que o cliente ele tem que humilhar, falar certas coisas, nunca. Isso aí jamais. Eu acho que a pessoa tem que ser bem atendida de acordo com o padrão de cada empresa, entendeu? Isso e é importantíssimo. E o cliente também tem que ter o respeito com o funcionário que está ali exercendo sua função. Pegou a visão, família? Então vamos lá. Eu quero deixar para vocês uma experiência que eu tive, foi semana passada. Foi mais ou menos mês passado. Mês passado eu bati o carro, para-choque, encostei no muro, no poste, e amassou. No que amassou, fui procurar, né? Poder mexer e tal. E aí meu mecânico foi e indicou pra mim uma empresa, que é praticamente vizinho deles, assim, pô, fulano de tal, esses caras, eles são bons e tal. E eu teve uma credibilidade, porque os caras, eles mexem com seguro de empresa, entendeu? Com empresa de seguradora que mexe, então eu já falei assim, pô, os caras devem ser bom. Deixei o carro lá. Aí o que acontece? Eu cheguei pro cara, o cara falou comigo, fez um valor pra mim e tal, X valor. Beleza. Eu falei, o carro tem que ficar, porque era para-choque. Aí ele falou assim, não, tem que ficar. Mas aí eu fui perguntar pra ele, qualquer coisa a gente arranca o para-choque, deixa o para-choque aí e vocês mexem. Aí quanto tempo você termina? O cara me deu 3 dias pra mexer, me falou 3 dias. Beleza. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Lembrando que esse prazo que ele me deu, eu não fiz questão de ficar cobrando. Não fiz questão de ficar cobrando, ligando, e aí o para-choque não, porque eu tava andando com o carro tava meio feio, mas tudo bem, deixei pra poder fazer um serviço de qualidade. Beleza. Passou tempos e tal, passou 1, 2, 3 dias, ficou mais ou menos uns 6, 7 dias, 8 dias pro carro lá. O carro não, o para-choque. Beleza, aí o cara falou, o para-choque, mandou mensagem. Esperei mandar mensagem, nem mandei mensagem. Mandou mensagem pra mim e falou assim, o para-choque tá pronto e tal, pode ir pra instalar. Fui lá e tal. Cheguei, eu lembro que o cara falou comigo, falou comigo que era mais ou menos um dia pra poder instalar o para-choque. Eu cheguei lá, ele falou assim, vem de manhã. De manhã eu não tive, porque eu não queria acordar cedo, foi 11 horas. Eu deixei o carro 11 horas e peguei 11 horas do outro dia. Só que aí o que acontece? Eu deixei bem claro para ele, falando o seguinte, eu vou pegar, amanhã tem como você me devolver o carro mais ou menos umas 10 horas ou 11 horas, porque eu trabalho meio-dia. Eu pego de meio-dia, eu trabalho nesse carro, eu pego de meio-dia à meia-noite. Tem como você fazer isso pra mim? Ele falou, não, show de bola, 10 horas eu já tenho terminado já. Beleza. Saí de casa às 11 horas, saí tem um pouquinho a mais. Falei, vou sair um pouquinho a mais porque eu não é mais ou menos uns 20 minutos, meia hora do serviço, então saí de casa às 11 horas, chego lá mais ou menos umas 10 e... chego lá 11h20, é o tempo, beleza? Beleza. Cheguei lá, o cara achou que tava instalado, tudo bonitinho e tal. E o que acontece? Como o para-choque estava instalado, faltava, eles arrancaram lá, não sei porquê, eu acho que é por causa que é poder mexer também, arrancaram a tampa do reservatório. Beleza, cheguei lá, não tinha colocado a tampa do reservatório. Aí quando cheguei lá, não era o cara que me atendeu, era outro cara. Aí eu falei, irmão, e aí, como é que tá? Tá pronto? Ah, não, falta botar a tampa do reservatório. Beleza. Esperando, e o cara não conseguia botar a tampa do reservatório e passando tempo. Eu já tava dando 11h20 já, porque eu gastei 10 minutos pra chegar lá. Eu já tava dando 11h20 já. Aí eu falei, rapaz, irmão, esse trem já era pra estar pronto, cara. Era só vir pegar o carro e pagar e ir embora, não era ficar esse tempo todo não. Aí
Já percebi que na hora que eu vi que tinha um parafusinho meio assim, o cara falou assim, mas esse parafuso aqui é o quê? Aí, não, qualquer coisa a gente tira esse parafuso e tal. Eu falei assim, irmão, depois eu vejo isso aí. Você quer que tire agora? Eu falei, não, não vai dar tempo. Se você tirar agora, não vai dar tempo de eu ir trabalhar. Não precisa tirar agora. Beleza. Eu senti que o cara não gostou do que eu reclamei. Porque eu sou cliente, eu tenho direito de reclamar, eu tô pagando. Entendeu? Aí o cara pegou, virou pra mim assim, eu falei, rapaz, vê se você consegue botar esse trem lá alguém pra mim, eu preciso sair pra trabalhar, eu preciso arcar com as minhas responsabilidades e tal. O cara pega, me vira, isso aqui ele falou comigo, você tá balangando demais. Falou bem assim comigo, diante de Deus, falou de jeito comigo. Eu falei, balangando, irmão, eu tô balangando. Eu estou pagando por um serviço prestado por vocês e você vem falar isso comigo? Rapaz, na hora que ele falou, bicho, ó, eu só não discuti, não fiz barraco, por quê? Naquela hora não cabia eu fazer aquilo. Por quê? Primeiro, eu tinha que pegar o carro, eu tinha que fazer o possível para ele terminar o carro para poder sair. Só que eu achei um absurdo o cara vir falar isso comigo, irmão. Eu não tratei o cara mal, eu só simplesmente falei, porque a gente questiona se você faz um serviço, se você paga, você tem direito de questionar. Você quer o melhor, entendeu? Você não pode simplesmente chegar pro cara e falar isso com a pessoa, não, cara. Eu trabalho no comércio também, eu sei como é que é difícil. Às vezes, quando o cara me faz nada, eu fico quieto, irmão. Coisa que eu aprendi. Quando eu trabalhei na loja Americanas, eu tinha uma gerente e eu nem era vendedor, eu era segurança. Às vezes eu atendia os clientes, pedia se queria ajuda pro pessoal, às vezes depois vinha atender. Ela sempre falou comigo, não se discute com o cliente. Se o cliente está alterado, não gostou, você não discute. Tenta resolver o problema dele. Se você conseguir, se você não conseguir, não discute. Não tiver solução, não tem como discutir, não pode conversar, não pode falar nada com o cliente. E eu achei um absurdo o cara falar aquilo comigo. Aí eu fiquei quieto, peguei o carro, falei, não, dá o carro aí e tal. Aí veio outro cara, o cara viu, tem o rapaz que eu fiz o orçamento, que falou que ia mexer no carro, era outro cara. O cara veio e tal, falou comigo. Falei, mano, o que tá acontecendo? Eu falei, rapaz, eu só quero pagar, só quero ir embora, cara. Depois, quando eu saí, quando eu peguei o carro, eu mandei um áudio pra ele, falei, ó, irmão, é esse tipo de serviço que você presta na sua oficina? Aí o cara foi, mandou mensagem, pediu desculpa, falou que poderia... O cara foi super gente boa, o cara que me atendeu, o cara que realmente fez esse serviço pra mim foi super gente boa. Falou, não, o seu serviço tem garantia, se você quiser vir tudo certinho. Eu, não, beleza, pô, mas rapaz, fala que esse cara aí, velho, porque, rapaz, se não vai ficar com cliente nenhum, bicho, eu não posso nem simplesmente pegar e te indicar pra outra pessoa, porque tem esse cara aí. Aí você me fala, às vezes a empresa é boa, às vezes tem um bom atendimento, mas por causa de um péssimo dia de um funcionário, você estraga tudo. Porque esse cliente ruim, esse cliente que foi mal atendido, ele vai falar pra todo mundo, e é o que eu vou fazer, eu não indico. Se pergunta pra mim, eu não indico, eu não vou ficar defamando ninguém, não vou ficar falando mal de ninguém, porque não é legal. Mas assim, eu não indico. Se a pessoa chega pra mim assim, fulano de tal, tem uma piscina e tal, e falar o nome, eu não vou indicar, cara. Eu não vou indicar porque isso é verdade. Então, hoje em dia tá muito difícil no comércio ser bem atendido por causa dessas coisinhas aí. Mas assim, eu levo de experiências que eu já tive, uma das piores da minha vida. Entendeu? Porque é foda você chegar no lugar, às vezes ser mal atendido, às vezes você tá... Às vezes, a gente também tem que se policiar. Porque certas coisas a gente faz quando a gente é cliente, a gente não vê. Quando a gente trabalha no comércio, a gente vê que a gente faz. Mano, eu fico olhando assim, umas perguntas idiotas que às vezes as pessoas fazem, tipo assim, pra pessoa que não comércio. Quando eu trabalhava na Americana, eu lembro como se fosse hoje, às vezes, o cliente chegava, a loja aberta. Tá aberta, senhor? Eu falei, como assim? Ué, tá aberto, a loja tá com as portas abertas, pode entrar, tá funcionando? As perguntas é demais, pode tá funcionando? Umas perguntas que, cara, que eu não consigo entender, são óbvias demais as pessoas. Eu acho que a gente não se policia, a gente até às vezes a gente pergunta isso. Porque e a gente tem essa resposta, às vezes o lugar tá aberto, mas não tá funcionando. Isso acontece muito. Beleza, família? Então esse vídeo pra vocês aí foi uma experiência da minha vida, um relato que aconteceu comigo. E hoje em dia tá muito complicado a gente ir pros lugares e conseguir um bom atendimento, porque eu acho que a gente tá incomodando. São tantos clientes chatos que incomodam às vezes os comerciantes. Quando chega um cliente 10/10, a pessoa acaba ficando incomodada. Valeu, família, tamo junto. Quem gostou do vídeo aí, curte, compartilha, é nóis.